Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós daremos início ao nosso estudo, de redação, a redação dissertativa argumentativa. Eu vou explicar para vocês passo a passo, tá? Para fazermos uma boa redação. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos que saber o que é um texto dissertativo argumentativo, tá? Então, o texto dissertativo argumentativo. A dissertação é um estilo de redação em que predomina a defesa de uma ideia, tá? De um ponto de vista, que é uma tese. Então, na dissertação, a dissertação vai me possibilitar defender a minha ideia, a minha tese ou meu ponto de vista sobre um determinado assunto, tá? Ou um questionamento acerca de um determinado assunto. Dessa forma, uma dissertação depende de análise, de capacidade de argumentação. Professora, mas como que eu consigo argumentar? Eu tenho que ter conhecimento. Se eu não tiver o conhecimento sobre o assunto, eu não vou conseguir ter uma boa argumentação, tá? O autor do texto dissertativo trabalha com argumentos, com fatos, com dados, os quais utiliza para desenvolver sua tese ou posição final. Então, se eu não tenho uma boa argumentação, eu não vou ter fato, eu não vou ter dados, tá? Para concluir a minha redação, para desenvolver a minha redação. Então, primeiramente, o que é um texto dissertativo, é onde ele predomina a defesa de uma tese, de uma ideia ou ponto de vista. Critérios relevantes no desenvolvimento e avaliação de uma dissertação. Olha só, argumentação. Então, eu já falei para vocês que a argumentação, vocês têm que ter conhecimento. Como que eu tenho conhecimento? Através de leitura, né? Ler bons livros, ler o noticiário ou assistir o noticiário, ler um jornal, através de leituras informativas, tá? Que vão te agregar algo. Então, na argumentação, utilize argumentos bem definidos e com fundamentação lógica, tá? Para ter essa fundamentação lógica aqui, eu tenho que ter o conhecimento. Pessoal, sempre a base do conhecimento. Sempre siga uma posição contrária ou favorável ao tema proposto, tá? Então, na nossa dissertação argumentativa, eu vou ter desenvolvimento, eu vou ter introdução, eu vou ter desenvolvimento e eu vou ter a conclusão. Lá no meu desenvolvimento, eu posso ter um ponto positivo e pontos negativos, tá? Cuidado com a repetição de argumentos. Essa redundância aqui, ó, é uma repetição desnecessária de argumentos. Se você ficar repetindo o mesmo argumento, né, o tempo todo durante o seu desenvolvimento da sua redação, da sua dissertação, quem vai estar lendo, né, o seu público leitor, vai entender que você não tem conhecimento sobre determinado assunto. Você ficou na mesma tecla, do mesmo assunto o tempo todo, tá? Depois, o que nós precisamos ter? Coesão e coerência, tá? Observa a coerência, você tem que observar o seu contexto ali, você tem que utilizar, né, os seus conectores ou conectivos de relação, né, de ligação dentro das orações, tá? Para você formular bem o seu texto, ele tem que ser um texto coerente, o qual o leitor vai ler, né, sua redação, o seu texto, e ele vai conseguir compreender com clareza aquilo que você quis dizer, tá? Variar o uso de pronomes e conjunções, a fim de tornar o texto mais coeso. Olha só, nós já estudamos as conjunções, nós já estudamos pronomes, né, os pronomes oblíquos, a colocação pronominal, tá? As conjunções aditivas, adversativas, alternativas, conclusiva, explicativa, tá? As conjunções subordinativas. Então, esse conjunto é que vai fazer a diferença na hora de você produzir a sua dissertação.
Agora nós vamos para a nossa estrutura da redação. Olha só, nossa redação, nosso texto dissertativo, ele deve ser estruturado, bem estruturado. E para, né, que ele seja bem estruturado, nós temos que ter algumas partes indispensáveis. Olha só, primeiramente nós temos que ter o título. Só lembrando que o título, ele pode ser obrigatório ou não. Isso depende da faculdade, da universidade onde você vai prestar o vestibular, né? E se pedir o título, você vai colocar. Se caso não peça, não é necessário, tá? Introdução deve ter a introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, são partes indispensáveis do texto, ok? Respeite o número de linhas indicado. Quantas linhas, professora? Eu, particularmente, eu peço de 15, tá? A 30 linhas, que é o indicado. Por quê? Menos que 15, às vezes não vai ficar um texto legal, às vezes eu não vou conseguir colocar toda a minha defesa, né, toda a minha tese ali em 15 linhas. Se eu passar das 30, de 30 linhas, o que vai acontecer? Eu posso começar a desfocar o meu texto. Às vezes está um texto até legal, né, uma defesa de tese legal ali, mas eu passo das 30 linhas, eu começo, né, a mudar o assunto, a perder o foco do meu texto, tá? Então, o ideal de 15 a 30. Divida adequadamente os parágrafos. Quantos parágrafos, professora? 3 a 4 parágrafos. Por que de 3 a 4? Eu não tenho que ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão. 3 parágrafos. Só que o que acontece? Esse desenvolvimento aqui, eu posso colocar desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Por que eu posso colocar? No meu desenvolvimento, eu vou citar os pontos positivos e pontos negativos dentro da minha tese. Então, eu posso focar em um parágrafo de desenvolvimento com pontos positivos e outro parágrafo com pontos negativos, tá? Então, pode ter 3 ou 4 parágrafos, ok? Modalidade culta. Primeiro, vocabulário. Como que eu consigo um vocabulário bom, professora? Como que eu vou conseguir utilizar palavras, né, que são da norma culta? Olha só, através de leitura, né, através de conhecimento. É você ler um bom livro, é você assistir um noticiário, é você ler, né, o noticiário. Professora, mas eu leio minhas mensagens do WhatsApp, do Facebook, não vão te agregar um vocabulário legal para uma dissertação, tá? Então, o vocabulário, eu só vou aprimorar meu vocabulário através de leitura, tá? Ortografia, relembrar aí a ortografia, as regras de acentuação, tá? O novo acordo ortográfico, que não é novo mais, né? Já tem um tempinho que ele já está aí, desde 2009. Então, eu tenho que relembrar as minhas regras de ortografia, tá? Para eu ter uma boa escrita. A acentuação, né, que nós já falamos aqui dentro da ortografia, que vai entrar na ortografia, tá? A minha escrita, a minha acentuação, a minha pontuação. Professora, eu sei colocar o ponto final, eu sei colocar um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, tá? Mas você deve saber também utilizar a vírgula, tá? Fazer as pausas corretamente, utilização dessa vírgula, do ponto final. Quando que eu vou começar um período, né, professora? Como que eu vou finalizar um período e iniciar outro? Tudo através da pontuação, tá? Então, vocabulário, ortografia, acentuação e pontuação, tá? Vai fazer parte da modalidade culta, porque se eu utilizo, né, palavras cultas, se eu escrevo corretamente, se eu sei acentuar corretamente as palavras, se eu sei pontuar o meu texto, eu vou estar utilizando a modalidade culta da escrita, tá ok? Aqui eu vou deixar algumas dicas para vocês, né, escrever uma dissertação. Olha só. Então, vamos lá na nossa primeira dica. Jamais use gírias. Não utilizar gírias, porque a gíria não vai entrar no seu vocabulário culto,
tá ok? Então, gírias no texto dissertativo, na escrita, jamais. Não utilize provérbios ou ditados populares. Professora, mas eu quero citar algo para poder ficar engraçado dentro do meu texto. A sua dissertação, a sua tese, a sua defesa, ela não deve ser engraçada, deve ser séria. Então, eu não posso citar lá no meu texto, cada macaco no seu galho, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Então, jamais, tá? Nunca se inclua em sua dissertação. Professora, como que eu não vou me incluir? Se é o meu ponto de vista, sim, mas tem como você se posicionar, né, sem utilizar a primeira pessoa do singular, tá? E a primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós, tá ok? Então, não se inclua dentro da sua dissertação. Nem se dirija ao interlocutor. Esses recursos são permitidos apenas na carta argumentativa, aí eu posso utilizar, mas no meu texto dissertativo eu não posso, né, me dirigir ao meu interlocutor. Não utilize sua redação para propagar doutrinas religiosas. Eu não posso dar o meu ponto de vista, né, ou propagar ou defender uma doutrina religiosa dentro da minha dissertação. Então, tem que me manter, né, neutra ali, tá? Jamais analise o tema proposto movido por emoções exageradas. Professora, mas eu tenho esse tema eu tenho muita raiva dele, né? Eu tenho tanta coisa para falar, para expor, mas sem emoções. Eu posso conseguir expor, mas sem as minhas emoções, tá? Não utilize exemplos contando fatos ocorridos com terceiros que não seja de domínio público, tá? Vamos supor que eu peço uma dissertação para vocês com o tema coronavírus, né? E saúde global, né? Vamos lá, um tema direcionado ao coronavírus, por exemplo. A professora, dentro da minha dissertação, eu vou citar que a minha irmã, né, ou meu cunhado sofreu, né, contraiu o Covid-19 ou contraiu o coronavírus. Não, ninguém vai saber quem que é a sua irmã, quem que é o seu cunhado. Então, se eu for citar terceiros, né, eu tenho que citar uma pessoa de domínio público, uma pessoa que é conhecida publicamente, tá? Por exemplo, o presidente da República, né, contraiu o vírus. Aí eu posso citá-lo na minha dissertação, porque ele é uma pessoa pública, tá? Mas a sua irmã, o seu cunhado, a sua mãe, eles não são de domínio público, tá ok? Não utilize abreviações. Professora, mas eu escrevo tanto com abreviação, porque por causa do WhatsApp, né? Nós abreviamos, mas a minha dissertação não é permitido, tá? Procure evitar repetição da mesma palavra, evitar repetir a mesma palavra várias vezes. Como que eu faço isso, professora? Utilizando sinônimos, tá? Então, eu utilizo sinônimos das palavras. Então, não tem necessidade de repetir a mesma palavra várias vezes. Caprichar na letra, gente, isso aqui é muito importante. Por quê? Quem vai ler a sua redação, né, para corrigi-la, o corretor vai ler a sua redação, ele não vai tentar ficar adivinhando o que você quis escrever, né? Ele não vai ser o seu professor lá da sua sala de aula que vai adivinhar, para essa redação aqui é do João, eu acho que eu sei o que, é que o João quis colocar aqui. Ele não vai fazer isso. Então, se ele não entendeu, ele não vai corrigir, tá? Então, caprichar na letra, como que eu capricho, professora? Começa a fazer uma caligrafia, né? Começa a tentar se policiar durante a sua escrita, tá ok? Então, caprichar na letra. Pessoal, letra legível não quer dizer que ela tem que ser aquela letra redondinha, bonitinha, ela tem que ser uma letra legível, que a pessoa vai conseguir olhar o seu texto, né, e ler o seu texto com clareza, tá? Não fuja ao tema proposto. Então, se eu propus para vocês um tema sobre o coronavírus, é sobre o coronavírus que eu vou falar. Eu não vou falar sobre variedade linguística, por exemplo, eu não vou falar sobre doenças do coração,
né? Ah, professor, mas eu quero citar uma comorbidade, né, que tem, as pessoas têm. Sim, eu posso citar, mas o foco é o quê? O coronavírus. Então, não sai isso do tema proposto, tá? Olha só. Então, o texto dissertativo e argumentativo tem uma estrutura convencional formada por três partes essenciais que eu já falei para vocês lá no slide passado. Quais são essas três partes essenciais? Primeiro, a introdução, que eu vou apresentar o assunto, né, o posicionamento do autor e os argumentos, tá? O autor vai formular a sua tese, lá na minha introdução já vai ter a minha tese formulada, a minha defesa, tá ok? Vai ter o meu desenvolvimento, que eu falei para vocês que eu posso fazer esse desenvolvimento com 2 parágrafos, tá? Parágrafo 1 de desenvolvimento, parágrafo 2, formado pelos parágrafos que fundamentam a tese. Normalmente, em cada parágrafo é apresentado, né, e desenvolvido um argumento. Então, eu posso citar um ponto positivo, um ponto negativo. Cada um deles pode estabelecer relações de causa e efeito ou comparações entre situações de épocas, lugares diferentes, pode também se apoiar em depoimentos. Olha só, o tanto que é importante nós termos conhecimento para fazermos a nossa redação. A redação, gente, ela não é focada só no português, tá? Ela é focada como um todo, ela vai conseguir fazer com que eu tenha, né, a possibilidade de utilizar outras áreas de conhecimento, não só, por exemplo, a linguagem. Eu posso utilizar, dentro da minha redação, a biologia, eu posso utilizar a geografia. Professora, mas se o tema proposto aí é coronavírus, igual você falou, o que eu posso colocar da biologia? Eu posso colocar os estudos, né, os estudos científicos, né, como que essa doença age no nosso organismo. O que eu posso colocar de geografia, professora? Os estados, né, que foram mais atingidos pela doença, né, que teve um número elevado de morte. Então, eu vou colocar outra área de conhecimento e não só a parte da língua portuguesa, como muitos pensam, ok? Atenção! A linguagem do texto dissertativo e argumentativo costuma ser impessoal, que eu falei para vocês, objetiva e denotativa. O que é o denotativo? Sentido real, tá? Não confunda o denotativo com conotativo. Então, eu vou utilizar palavras no sentido real da palavra, tá? E nós temos aqui a nossa conclusão, né? Que geralmente retoma a tese, sintetizando as ideias gerais do texto, propondo, né, soluções para o problema discutido. Então, durante o meu texto, eu vou mostrar, né, apresentar os problemas para o meu leitor, eu vou estar expondo esses problemas e eu vou dar minha conclusão com uma solução. Só lembrando que na minha conclusão eu vou arrematar tudo aquilo que eu falei anteriormente, tá? Eu posso citar órgãos responsáveis, posso citar órgão responsável. Por exemplo, eu estou falando do tema, já que eu propus, né, lá atrás para vocês, sobre o coronavírus. Qual o órgão responsável que eu posso citar aí? O Ministério da Saúde, né, um órgão responsável, eu quero focar em algum estado, então posso citar órgãos responsáveis ou pessoas responsáveis, tá? E arrematar a minha conclusão com uma solução. Eu vou sugerir uma solução para o meu problema, tá? Então, sintetizando as ideias gerais do texto, propondo soluções para o problema. Então, esses três aqui, ó, introdução, desenvolvimento e conclusão, são partes essenciais da minha dissertação. Sem elas, a dissertação não vai existir, ok? Olha só, aqui são algumas dicas que eu deixo para vocês também. Por exemplo, algumas expressões típicas que eu posso estar utilizando durante a minha produção do meu texto. Expressões típicas, né, de início de parágrafo, de introdução. Olha só, o que, é que eu posso utilizar? Olha que fique chique, ó. É irrefutável que, é inegável que, é indubitável, e não há dúvida de que, é inquestionável. Olha como é legal eu utilizar essas palavras aqui na minha introdução. Gente,
não inicia introdução com frases já assim, batidas, né? Frases conhecidas, por exemplo, no mundo em que vivemos. Pessoal, nós vivemos em apenas um mundo, não tem outro mundo. Então, quando o leitor já vai pegar ali a sua redação, né, o corretor vai pegar a sua redação para ler, já vai ver, nossa, no mundo em que vivemos, né, onde essa pessoa vive, ela tem outro mundo, tá? Então, vamos tentar utilizar essas palavras aqui ou outras que vocês preferirem também, tá ok? Expressão inicial típica de parágrafo de desenvolvimento. Como que eu posso iniciar um desenvolvimento? Com relação a, relativamente, quanto a, acerca de. Então, essas palavrinhas aqui eu posso iniciar o meu desenvolvimento e a minha conclusão, eu vou finalizar, né, minha conclusão, eu vou iniciar o parágrafo de conclusão, que é minha conclusão, eu vou arrematar tudo aquilo que eu falei. Por exemplo, diante do exposto acima, eu estou arrematando. Em vista do que foi mencionado, sendo assim, para concluir, eu posso utilizar as minhas conjunções conclusivas, tá? Portanto, então, eu posso estar pegando tudo aquilo que eu falei, né, no meu decorrer, lá na minha introdução, no meu desenvolvimento, e arrematar na minha conclusão, tá? Só lembrando que, portanto, é uma conjunção conclusiva muito importante. Olha só, após, né, expor a discussão, né, a sua tese ao longo da redação, para finalizá-la com coerência, é preciso responder essas 3 perguntas aqui. Professora, mas eu vou fazer essas perguntas dentro da minha redação? Não, você faz essa pergunta para o seu eu, para o seu íntimo. O que fazer para solucionar o problema que eu expus durante a minha dissertação? Quem que vai executar, né, essa solução e como será executada? Então, são perguntinhas indispensáveis para a nossa conclusão, tá ok? Eu não posso deixar de falar das competências, tá? Das 5 competências que nós temos dentro da dissertação, dentro do texto dissertativo. Olha só, primeira competência, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, eu tenho que mostrar que eu sei escrever corretamente, né? Que eu sei falar corretamente, professora, mas por que falar? Porque se eu falo corretamente, automaticamente eu vou ter, né, o meu domínio da escrita correta. Se eu insisto em falar considerado errado, por exemplo, que nós falamos, né? Porque a gente sabe que entra na variação linguística, que toda variedade linguística tem que ser aceita, porém na escrita ela não é aceita, eu vou ter o hábito de escrever errado, tá ok? Só um exemplo aí do hábito, né, de ser escrita, por exemplo, o nós. Gente, muitas pessoas falam nós e escrevem nós. Muitas pessoas falam nós e escrevem nós, tá? Então, tem que observar essa relação aí. A competência 2, compreender a proposta de redação, né, e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento, que eu já falei para vocês. Nessas áreas de conhecimento aqui não entra só linguagens, não entra só a língua portuguesa, eu tenho que ter conhecimento de outras áreas necessárias, tá? A competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Como que eu vou defender o meu ponto de vista? Com bons argumentos. Como que eu tenho bons argumentos? Através de leitura, através de estudo, através de conhecimento. Competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Como que eu vou utilizar, professora, esses argumentos, né? Fazer essa ligação de argumentos para uma boa argumentação, tendo cuidado com as conjunções ali, com os conectivos de relação, tá ok? E a competência 5, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, onde que vai entrar lá na nossa conclusão, respeitando os direitos humanos, tá? Não esquecendo de respeitar os direitos
humanos. Então, essas aqui são as 5 competências necessárias para uma boa dissertação, para uma redação de excelência, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha gostado, tá? E na nossa próxima aula terá o tema proposto para a nossa dissertação.